Começamos a gravação? Bom, galera, a aula de hoje é um assunto bem delicado, né? E você que é do Rio Grande do Sul, assim como professor, não tem quem não foi afetado por essa tragédia, quem não está sendo afetado ainda. E é o seguinte, galera, é óbvio que é um assunto para a tua prova e que tu vai encontrar uma questão sobre isso. Lembrando, se tu vai fazer prova de concurso público que cai a disciplina de conhecimentos gerais, atualidades, geopolítica, enfim, galera, esse é um tipo de assunto que cai bastante, tá? Então tu vai encontrar uma questão dessa na tua prova. E aqui é um recorte, tá? Falta coisas, eu tenho certeza que falta coisas aqui, mas é o essencial para você já conseguir fazer a questão da tua prova, tá bom? Vambora pra aula então, tá? Cheias no Rio Grande do Sul. Galera, está sendo punk, tá? Bom, o professor, ele separou algumas coisas que o professor acha importante. A primeira coisa, eu tenho certeza que tu não tem a ideia, tu até entende. Sabe qual é o grande problema da disciplina de história, geopolítica, atualidade? A gente conhece as coisas, a gente fala no dia a dia as coisas, mas a gente não consegue filtrar, fazer um funil aonde, né, a prova pode acabar nos pegando no contrapé. E eu trouxe esse assunto aqui porque eu achei de extrema importância a gente já começar com o básico, tá? Com o básico. Galera, a gente tem que saber a diferenciação, ou seja, diferenciar, né? A enchente, inundação e alagamento, tá? Tá aqui a imagem, ó, situação normal do rio, né? Situação normal do rio, a enchente, a enchente, né, e a inundação, tá? Então, enchente ou cheia é o aumento temporário do nível de água no canal de drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém sem transbordamento. Enchente. Pronto, olha aí. Bom, inundação é o transbordamento das águas de um canal de drenagem atingindo as áreas marginais, planície de inundação ou área de várzea, tá? Então, a inundação é isso aqui, galera, tá? E alagamento é o acúmulo de água nas ruas e nos permite, nos perímetros, desculpa, tá? Nos perímetros urbanos por problemas de drenagem. Galera, eu tenho certeza que tu que vai fazer o concurso público, tu não estava ligado nessa questão, não estava ligado nessa questão aí, tá? Então, anota aí essa diferença porque é o seguinte, a tua prova, ela vai ser transferida, mas ela vai acontecer. Se tu não estudar, tu vai errar essa questão aí, tá? Por exemplo, guarda municipal, polícia civil, vestibular também, né? Isso aqui é muito mais a questão de geografia, tá? Então, perceba, eu não sei se aparece o mouse aí para vocês na gravação, mas aqui o professor tá aparecendo. Alagamento, inundação e enchentes, a diferença dessa questão aí. Agora, galera, isso aqui, ó. Cara, quem construiu o muro da Mauá? Pô, escreve mal, tá? Foi um erro ali de digitação do muro do Mauá, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, galera, é o seguinte: quem foi o Barão de Mauá, tá? Galera, o Barão de Mauá, ele é um gaúcho do Rio Grande do Sul, né? Cara, ele foi morar no Rio de Janeiro porque o pai dele foi assassinado. Ele é gaúcho, cara, ele é gaúcho. E ele é responsável por toda a industrialização do Brasil, tá? Porque ele fica órfão. O pai dele, órfão não, né? O pai dele morre, né? Ele é órfão de pai. Aí a mãe casa, o padrasto não gosta muito dele, ele pega e vai morar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele vai trabalhar para um escocês com 12, 13, 14 anos. O escocês tem que ir embora para Inglaterra e aí deixa ele como sócio, cara, e ele vai enriquecer pra caramba e ele vai conhecer a Inglaterra enquanto o Brasil ainda depende da mão de obra escrava, tá? Então, cara, por isso que talvez existe o Porto Mauá, em homenagem a ele. Mas deixa eu te contar uma coisa. Lá no Rio de Janeiro tem o Porto Mauá. Tem o Porto Mauá. E é em homenagem a ele, porque ele comprou aquele porto no Rio de Janeiro, tá? Ele comprou aquele porto porque aquele porto, ele estava falido. Por quê? Porque aquele porto era caçador
Era um porto que caçava baleias, né? Porque a iluminação das cidades vinha com óleo de baleia. E aí, os caras quebraram, porque a caça demais. Olha só, cara. A ação do homem da natureza, tá? Cara, caça demais, né? A caça extensiva, a caça, cara, predatória, né? E aí acaba terminando as baleias, né? E os caras ficam quebrados. E aí vendem o porto lá no Rio de Janeiro para ele. Ele compra com. Vou dar um exemplo aqui, mas tinha 16 escravos africanos. Ele tem direito dos 16 escravos africanos. Quando ele compra com os escravos, mas ele dá a alforria para os escravos. Ele era contra a escravidão, a favor do quê? Da industrialização. Dom Pedro II, né? Dom Pedro II vai abrir concorrência com ele, vai acabar quebrando ele. Mas ele chega a comprar o Banco do Brasil, esse Banco do Brasil aí. Depois vende, tá? Então, galera, ele era gaúcho, saiu do Rio Grande do Sul, foi, por isso que tem aí o Porto do Mauá. Agora, presta atenção, quem é que fundou esse cais Mauá aí, né? Foi os açorianos, tá? Arquitetura açoriana. Então, tudo isso pode cair na tua prova, tá, meu? Tudo isso pode cair na tua prova. E aí, agora vem as imagens. Cara, o professor tá abrindo um grupo de estudos para quem vai prestar concurso público para qualquer concurso, né, que cai atualidades, tá? Então, Polícia Civil, Guarda Municipal, tem vários concursos aí, não só de guardas municipais, da área militar, que acaba cobrando atualidade, tá? Como é que tu faz? Entra no Instagram do professor, @história toda, e lá tu manda um direct pra mim. Professor, assisti a tua aula lá no YouTube e tem interesse em saber mais informações, tá? As aulas são ao vivo no Google Meet, é um encontro na semana. Fechou? Bora! Então, o professor agora vai fazer o quê? Vai mostrar as imagens. Olha aqui, galera, ó. A enchente de 1941, tá? Então, qual foi a média? 474 metros e 76, tá bom? De 1941. Bom, quem era o presidente da época? Cara, isso aqui é muito mais história, mas lembra que a gente estava numa ditadura militar, tá? Quando foi construído o muro da Mauá, tá? Então, presta atenção. Quem era o presidente da época? Era o Médici, tá? O Médici, tá bom? Governador Euclides Triches, tá? E o prefeito Telmo Topson Flores, desculpa aí. O vice-prefeito não me lembro quem era, tá? Mas eles podem perguntar quem foi governador, prefeito, fechou? E aí, galera, perceba que a gente vai ver a linha do tempo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Olha só, galera, como era assim, o início da urbanização de Porto Alegre, tá? Ó, os prédios, tudo. Então perceba que já não tem o Muro Mauá, né? O Muro Mauá vai ser construído após a enchente de 1941. Se eu não me engano, ele vai iniciar em 71 a construção dele, em 1971, e vai terminar em 1974, tá? Bom, galera, olha aí, ó, sem o muro do Cais Mauá. Fechou? Olha aí. Perceba que a industrialização, galera, é essas coisas assim que vai ferrando com o ambiente e traz essa consequência para a população, né? Cara, tu tem que entender que antes de surgir o centro de Porto Alegre, cara, era ali eu tô com medo de falar. Na Navegantes, eu acho, tá? Navegantes, o Maitá. O porto era ali, os marinheiros paravam ali, tá? Aí depois, com a industrialização do Brasil, a economia, vai criando o centro de Porto Alegre, vai indo os terminais de ônibus, né? Enfim, tá? Então, tudo isso vai agravando até acontecer o que aconteceu hoje, tá, galera? Ó, perceba que o professor vai passando as fotos e vai modernizando, tá? A modernização, claro, galera, para modernizar, olha lá, não tem o muro, tá? Não tem o muro. Então, pessoal, perceba que tudo isso aqui, a economia vai estar bombando, né? Emprego toda hora, enfim, várias coisas, tá, galera? E não cabe aqui na videoaula, pô, já tá com 9 minutos a aula, mas não cabe aqui na videoaula ideologia política, ideologia religiosa, enfim, não tô aqui para atingir ninguém, eu tô aqui para passar para vocês as informações, fechou? Ó, olha aí, galera, como era o centro de Porto Alegre, ó. Isso aqui é o centro de Porto Alegre. Eu tô falando sobre o muro, o alagamento que aconteceu, né? Ah, a água do Rio Guaíba enchendo ali o centro de Porto Alegre hoje em 2024, tá? Ó.
Olha aqui, galera, carroças e carros, tá? Só para vocês entenderem. Aí depois vem o bondinho. Até hoje tem no centro histórico ali o bondinho. Galera, agora, o que explica tanta chuva? Isso aqui pode cair na tua prova, tá? Peraí que eu vou voltar pro slide anterior. E aquilo ali pode cair na tua prova. Presta atenção. E presta atenção que isso aqui também já é responsável, um desses elementos aqui é responsável pela dengue, tá? Então, toda a umidade que está acontecendo na Amazonas, tá? E toda a onda de calor, a seca que está acontecendo em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e mais a umidade que vem do Oceano Pacífico, perceba, número 1, chuva acumulada, número 2, onda de calor, número 3, umidade, né? E número 4, Oceano Pacífico, tá? Que é o Ninho, tá? Que é os aquecimentos das águas do Oceano Pacífico, tá? Que é um fenômeno natural da natureza que acontece e traz essa frente fria para o Rio Grande do Sul, tá? Então, perceba que todos esses elementos aqui que vão agravar a quantidade de chuva. Por quê? Porque as nuvens elas acabam bloqueando lá no número 2, né? E voltam para a região sul. Com a umidade que tem lá na região do Amazonas e o Oceano Pacífico, que é o aquecimento das ondas, ocasionou essa quantidade de chuva. Galera, o que a gente tem que entender é que a chuva que aconteceu a semana passada é uma chuva que aconteceu em 1941, só que aconteceu uma chuva em 20 dias. O equivalente, claro, eu não posso estar errando aqui, mas aconteceu em menos de uma semana, cara, umas 2 semanas antes de acontecer a enchente, né? Cara, choveu a semana inteira, 7 dias, o que choveu em 20 dias, tá? Lá em 1941. E aí, eu vou te dizer, se o muro da Mauá não existisse, o estrago no centro de Porto Alegre seria maior, mas presta atenção, tem toda a Serra Gaúcha, tem o sul do Rio Grande do Sul, que hoje começou a sofrer as consequências dessa enchente. Enfim, tá? Então presta atenção nesse mapa aqui, porque isso aqui é questão de prova, anota aí, né? Os fenômenos naturais, né? Uma onda de calor, lá no número 2, que é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, as nuvens vão nessa direção. Elas batem e voltam para o Rio Grande do Sul. Pega a umidade lá da região do Amazonas, mais o evento climático do El Niño, que é lá no Oceano Pacífico número 4, deu no que deu. Tá bom? Isso aqui é uma questão de prova, tá? Agora, galera, isso aqui também é questão de prova, tá? Então, são as bacias, né? Quais são as bacias que sofreram, que ocasionou esse número de enchente, tá? Então, perceba que tem Alto Jacuí e Baixo Jacuí. Baixo Jacuí é aqui na região aqui, ó. Pô, eu não sei se o mouse pega, tá? Mas, galera, lembrando, eu peguei aqui as coisas principais. Faltam coisas assim, tu tem que aprofundar um pouco mais, né? Mas já dá para ir para uma prova. Então é o seguinte, galera, olha só. Taquari das Antas, Rio Caí, Rio dos Sinos, Baixo Jacuí, tá? Alto Jacuí. Então, perceba que esses rios são os que vão sofrer com a chuva, vão transbordar, vão percorrer todo o canal até chegar o Lago Guaíba. Aí que tu tem que entender, o Lago Guaíba, ele vai desembocar, que daí atinge a nossa região ali junto com o Rio dos Sinos. Tem o Rio Gravataí também, tá? O Rio Gravataí tá tudo ali naquele mapa, tá? Então, o Rio Guaíba vai desembocar na Lagoa dos Patos e da Lagoa dos Patos, lá na pontinha, vai encontrar a saída para o Oceano Atlântico. Então, percorre tudo isso, tá? Então, quais são os rios que tu tem que prestar atenção? Alto Jacuí, Rio das Antas, Caí, Rio dos Sinos, Gravataí, Baixo Jacuí, Lago Guaíba e a Lagoa dos Patos. Fechou? E o Gravataí. Então, tudo isso vai proporcionar as enchentes em todas as regiões, tá? Por exemplo, como as cidades que o professor vai falar aqui, tá? Vamos ver aqui. Pronto, vamos lá. Cidades e municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, vai mudar isso aí, tá? De 400 cidades gaúchas, 425 já foram atingidas pela tragédia climática nível dos rios na manhã desta quinta-feira. Tá, isso aqui esquece, tá? Então, Lago Guaíba, Porto Alegre. Rio dos Sinos, São Leopoldo. Rio Gravataí,
Passo das Canoas, né? Rio Taquari, Mussum, Rio Caí, Feliz, Rio Uruguai, Uruguaiana, Lagoa dos Patos, Laranjal. Fechou? Então, presta atenção nisso aqui. Tu tem que entender esses mapas aqui, porque a prova vai te cobrar. Cara, eu não trouxe para videoaula a questão das estradas, senão ficaria muito curta, já tá 15 minutos a aula. Ficaria muito longa a aula, né? Então, perceba que tá tudo bloqueado, né? Tudo bloqueado, Canoas, Cachoeirinha e Gravataí. Então, se eu não me engano, é na RS 118 que tem saída para Gravataí, tá bom? Tá bom? Por quê? Porque acabou também atingindo os locais onde tem as bombas de água da Corsan e do DEMAI, tá? E a única saída que tem de Cachoeirinha para Porto Alegre, além da ponte, né, de Cachoeirinha ali, tem a da rua Papapil, que é uma ponte lá e tal, enfim, que fizeram improvisado. Só que tem lá também uma bomba, né, um sistema de bomba que filtra água, faz um monte de coisa ali, tá, galera? Por isso que eu não botei, sabe? E aí acaba também trancando essa saída. Daí todo mundo de Cachoeirinha tem que sair lá pela RS 118, pegar Gravataí, pegar Viamão, pegar Alvorada e depois ir para Porto Alegre. 9 horas de viagem, tá? Então presta atenção nas estradas também. Fechou? Bom, cara, eu botei aqui as cidades, tá? Agudo, Alegrete, Arroio do Meio, Bom Princípio, Bom Retiro, Cachoeira, Campo Bom, Calendário, Canudos, Cerro, Colinas, Cruzeiro. Ah, enfim, galera, falta algumas cidades aqui, como por exemplo, Eldorado Sul, Guaíba, Canoas. Falta isso, tá? Falta essas cidades aí, tá? Como é atualidades. E é óbvio, né, galera? Economia, tá? Pô, galera, só para vocês entenderem, o Rio Grande do Sul já não tá, já foi em primeiro lugar produtor de soja no Rio Grande do Sul. Perdia, né? Perdia, a gente acaba perdendo também na produção do gado, também perdendo. E aí a gente estava com essa safra se tornando essa safra última agora se tornando em primeiro lugar a produção de soja, tá? Só que, né, galera, vai acontecer o quê? Soja, trigo, tá? Produção de gado, produção do leite, a economia que o Rio Grande do Sul, por causa da enchente, vai afetar o Brasil inteiro. Isso cai na tua prova. Mas o que tu tem que entender, o principal produto que está todo mundo preocupado é o arroz. 70, 80% do arroz que é consumido no Brasil sai do Rio Grande do Sul. Entende? Então, essa economia aí, provavelmente a prova pode cobrar. Mas não é só isso não, tem o leite, o gado, tá? Tem o trigo. E tá aqui o mapa, tá, galera? Aonde tem a produção de arroz, tá? Aonde tem a produção de trigo e tudo, tal. Fechou. Galera, a aula, a princípio, é isso aí. Então fique atento nas questões. Por que foi construído o muro da Mauá? O que aconteceu com a enchente de 1941? Né? Quem era o governador, quem era o presidente, quem era o prefeito. Entenda a diferença de inundação, enchente e alagamento. Tranquilo? A economia e as principais vias hidrográficas, né? Que são os rios. Então, relacionado à enchente, pode ser isso que pode cair na tua prova, sim. Galera, Instagram do professor, @história toda, tá? E se tu tá estudando para concurso e quer aquela aula ao vivo, não é aula gravada, é um encontro na semana, o professor, e é em grupo, tá? O professor tá criando esse grupo de estudo. Então vai lá no meu Instagram, @história toda, entra no direct e fala, professor, tem interesse aí nesse projeto, tá bom? Um abraço, bons estudos, espero que todos estejam bem.